Vamos lá, pessoal, para mais uma questão de sociologia e vamos aqui direto para o nosso texto para ver qual é o tema da nossa questão. Na antropologia, vemos a primeira institucionalização da disciplina na Inglaterra, Alemanha, França e Estados Unidos. Tradições nacionais independentes começavam a se cristalizar e conjuntos distintos de questões eram formulados em cada um desses 4 países. Os alemães seguiram a liderança de Bastian e dos linguistas comparativos, cujo êxito em deslindar a história das línguas indo-europeias foi quase tão sensacional em seu tempo quanto o evolucionismo de Darwin. Então, olha só, aqui a gente está falando inicialmente, né, sobre uma ciência que é a antropologia, que vai ser institucionalizada e vai seguir diferentes formulações em diferentes regiões, né? A gente tem aqui a Inglaterra, a Alemanha, a França e os Estados Unidos, e aí a gente já pode até prever ali qual que é o período que nós estamos falando, né? Para falar em Estados Unidos, nós estamos falando do final do século XVIII, século XIX, onde essa nação está se formando, assim como a França, né? Que acabou de passar por uma revolução no final do século XVIII, então a gente tem essa nação em formação no século XIX, a Alemanha, que também está passando por um processo de formação, e a Inglaterra, que tem uma série de reformas na estrutura política que impactam ali também nessa formação da identidade nacional dos ingleses. Os alemães seguiram aqui a liderança do Bastian e dos linguistas comparativos. Então a gente está falando aqui de uma característica dessa percepção, dessa concepção alemã da antropologia. E também a gente tem as características, né, cujo êxito em deslindar a história das línguas indo-europeias foi quase tão sensacional em seu tempo quanto o evolucionismo de Darwin. Então está falando aqui também do Charles Darwin, que é reconhecidamente, né, um dos maiores biólogos que a gente tem, um naturalista, e a gente tem também o Charles Darwin sendo utilizado como um grau de comparação. Olha, o cara foi tão genial, foi quase tão genial quanto Darwin, né, ou tão genial quanto Darwin. Eles elaboraram um programa de pesquisa para o estudo da pré-história humana que imitava a difusão e o movimento de línguas de modo muito próximo à forma como o evolucionismo imitava a biologia. Então, quando a gente fala, né, no estudo do Darwin sobre a biologia e como ele vai analisar a origem das espécies, a gente está vendo aqui que os alemães que seguem essa liderança do Bastian e dos linguistas comparativos fazem o mesmo para poder descrever as origens dessas línguas. Esse programa, o difusionismo, estudava a origem e a disseminação de traços culturais. Então, olha só, gente, a questão já nos deu aí bastante elementos para que a gente possa interpretá-la. Provavelmente o enunciado vai nos pedir algo relacionado a essa comparação, né? Ou das diferentes correntes antropológicas, o que eu acho difícil, porque aqui a gente só tem uma delas, a alemã, sendo apresentada, mas a gente tem um grau comparativo aqui importante, que é o evolucionismo do Darwin. Então vamos para o enunciado para ver o que essa questão quer da gente. Os principais aspectos que diferenciavam os antropólogos difusionistas dos evolucionistas era... Então, olha só. Letra A recusa dos relatos e a pesquisa de campo. Gente, os aspectos que diferenciam eles são esses? Não, né? O que diferencia é que ele é para linguística, né? Outro é para biologia. A gente tem essa análise, né? Essa questão, ela aborda um tema central da história da antropologia, que é o surgimento desse difusionismo na Alemanha, e as suas diferenças com relação a esse evolucionismo que esses antropólogos fazem. E essa alternativa, ela não fala nem de um nem do outro. Letra B, a análise dos mitos e as regras de parentesco também não tem nada a ver nem com o que o evolucionismo, nem com o que o difusionismo apresenta. Defesa das migrações e os contatos dos povos, essa já tem tudo a ver, né? Porque quando a gente fala em evolução darwinista,
a gente fala em adaptabilidade dos organismos a determinados ambientes. E as línguas, elas se desenvolvem a partir desse modelo bem parecido, né? É o contato entre diferentes povos que leva a novas formas de formação linguística. Então, por isso é a letra C aí que você tem que marcar. Letra D, a origem dos pesquisadores e o estudo dos idiomas também não tem nada a ver. E a letra E, disseminação das culturas e a publicação dos achados. Por mais que essa aqui, né, seja um bom distrator, não existe aqui uma diferenciação entre essa publicação. Está mais no método de pesquisa, por isso a letra correta é a letra C.